Paulo, Haniel. Gente querida, é com todo o prazer e amor do mundo que nós estamos aqui começando mais um debate para a gente poder ficar essa hora e meia juntos falando do que nos interessa, que é o Senhor que consola os nossos corações. Graças a Deus por isso, nós estamos com a Ana. Oi. Com a Ana Eudoxia, que vai dar o seu oi. 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 Oi, mãe. Já dei meu oi. Oi, gente. Uma delícia estar aqui novamente com vocês. E nós estamos com o Dani. E aí, pessoal? Beleza? Daniel Wills, que vai ficar aqui. Hoje eu vou ficar aqui responsável por ver o que vocês estão falando e o que vocês estão perguntando pra gente. Então agora, se vocês puderem, já acessem aí o chat, o Facebook, já mandem seus comentários que a gente vai estar lendo e debatendo sobre o assunto de vocês. Então, gente, vamos começar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e eu quero ler para vocês uma palavra que está aqui em Lucas 6, a partir do verso 46. Que diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Abre o seu coração para deixar a palavra de Deus entrar de uma forma limpa, no sentido de não fica com aqueles conceitos, que são conceitos que a gente forma dentro de nós, depois de ouvir várias vezes de várias pessoas a mesma palavra, mas que a gente ainda não depurou na gente. Então hoje, depura a palavra em você e deixa o Senhor falar a palavra de hoje, o maná do dia, o pão nosso de cada dia. Então ele diz: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande ruína daquela casa. É claro que Jesus aqui, ele não está falando, embora a gente já tenha até visto a história dos 3 porquinhos, né? Que a gente conhece, a casa de palha, a casa de madeira, e finalmente uma casa à prova de sopro do lobo mau, né? Então, mas não é desse tipo de casa que Jesus está falando. Quando ele diz sobre a palavra dele, ele está falando dele mesmo, dos princípios dele, da vida dele. A gente com a consciência nele. Essa é a casa, não é a casa telhado. A gente viu agora até a tragédia de Brumadinho, o que é, por mais que aquelas casas estivessem alicerçadas em solo rochoso, aquilo tinha levado tudo, levou o restaurante a mais de 1 quilômetro de distância e tudo mais. O que o Senhor está falando, e também tem muita gente que entende essa palavra como dissesse, então quer dizer, até supersticiosamente vem essa palavra dizendo, se eu ficar aqui dizendo que eu sou de Jesus e indo à missa, indo à igreja, cumprindo os ritos religiosos, se eu tomar a ceia uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, isso tudo é fazer a minha casta sobre a rocha. Lê do engano. Lê do engano. É a palavra. Você viu a sequência?
É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou dentro de si. Ele cavou, ele mergulhou profundamente dentro do conhecimento da palavra que é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é Jesus. Não dá para desassociar a palavra da verdade e Jesus. Jesus é a palavra viva, é o pão que desceu do céu. Então, para que você possa alicerçar esta casa aqui, porque geralmente a gente só fica assim, Jesus é o meu protetor das minhas coisas materiais, hein? Jesus é o protetor da minha vida financeira. Jesus é o protetor de estar tudo bem, do telhado estar em cima, do chão estar embaixo e de eu ganhar uma televisão grande nova e um carro. Se eu ficar confessando o nome de Jesus, isso tudo vai estar alicerçado na rocha. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de uma coisa muito mais preciosa e muito mais benéfica para todos nós. É o que salva as nossas vidas. É a nossa casa. Jesus diz, o reino de Deus está dentro em vós. É aqui que começa a construir. É aqui que verdadeiramente dentro do coração as enchentes batem. Porque você pode perder casa, você pode perder carro, você pode perder gente. Mas se você estiver em Deus e com Deus, você não perde a vida que foi soprada em você. E você pode ser absolutamente... quantas vezes não jogam pedra, né? Pedras espirituais na gente, quantas vezes não... que abalam a nossa estrutura se a gente não estiver na rocha da palavra. Então, primeiro, aquele homem cavou. A gente cava o conhecimento de Deus. A gente retira a nossa terra, a gente olha para nós mesmos. É um autoconhecimento, é um conhecimento profundo do nosso coração e é um conhecimento profundo, então, da intimidade revelada de Deus. Depois que você cava, você abre uma profunda vala. Tem gente que quer ficar no superficial. Tem gente que quer só ouvir a palavra ali do pastorzinho que quer ouvir, mas não segue a vida com Deus. Não tem, é monitorado. Sabe como é que é monitorado? Se sair do CTI da igreja, morre. Porque não tem a vida de Jesus em si. Não cavou. Não se conhece. Não sabe das suas reações. Mal conhecem as suas maldades. Você pode acreditar nisso? Uma pessoa que não conhece as suas maldades é uma pessoa que sai perdendo. Porque é pelo conhecimento da própria mazela, é com o expurgo disso. É com a pá mesmo que a gente deve tirar. É fazer buraco profundo em nós mesmos. É expor essa terra e esse buraco e falar, Jesus, olha, eu tiro o que é meu. E agora eu vou cavar uma profunda vala para caber o que é seu em mim. Eu quero que caiba em mim o que é seu, Jesus. Por favor, faz isso em mim. Mas não, se a gente ficar naquela casinha supersticiosa, superficial, todo cheio de religião, dizendo eu sou de Jesus, mas a palavra não está em você, a palavra implantada não está em você. Qualquer vento, não precisa nem ser esse rio tenebroso aqui, pode nem ser uma barragem. Qualquer coisa te abala. Uma notícia má te abala. Por que a palavra diz que o servo de Deus não teme má notícia? Porque a palavra está implantada nele. Ele conhece, ele cavou, ele conhece profundamente a confiança que ele tem no Senhor. Ele sabe que o Senhor não falha, que o Senhor não mente, que o Senhor não tapeia, que o Senhor não deixa para amanhã, que o Senhor não precisa de adoração, que com o Senhor não tem barganha, que o Senhor, a graça é graça. Mas as pessoas não conhecem isso, porque não cavaram, não abriram grandes valas, não fizeram alicerce. Lançou o alicerce sobre a rocha e, vindo a enchente, arrojou-se o rio. Então, quando você está em Deus, com os princípios de Deus, com a palavra vívida dentro de você, você pode saber primeiro quem é você, porque você já cavou. Você já viu, então você sabe toda cobiça,
toda inveja, toda disputa, toda dissensão, todo ódio, todo ciúme, tudo isso é que faz uma casa desmoronar. Só que contra isso, só tem uma coisa, a palavra que nos garante que isso aqui não é uma disputa. Isso aqui é para a gente segurar a mão um dos outros e ter esperança na vida eterna e fazermos desta hora aqui o conforto mais suave para cada um de nós e para os outros, de tal modo que superabunde a nossa fé, a nossa casa, para alicerçar também a dos outros que estão em volta. E para que você também, na hora que o outro está no meio da rua, desprotegido, você pegar e convidar para dentro da sua casa e repartir com ele as preciosidades que virão dessa fonte de água viva, porque você vai ver água brotar e água surgir para você e para os outros. Então, se você não cava, como é que você vai conhecer a sua própria maldade? Aquilo que você precisa se prevenir contra o mundo, que sempre as pessoas inseguras são as mais mazinhas, as que querem juntar mais tesouros para si nessa terra. Então, para juntar mais tesouros, ela precisa prevalecer sobre os outros. Para ter um destaque, para ser mais gostada, a pessoa precisa prevalecer sobre o outro. Ela precisa de mais likes para ela se sentir melhor. Nada disso. Olha, uma só coisa é necessária. É o pão nosso de cada dia. É a palavra de Jesus em nós, para a gente começar a combater aquilo que realmente derruba. Vem alguém invejoso, você não é abalado. Você não abala, seu alicerce está profundo. Porque você sabe o que é o arrojamento de águas tenebrosas e rios e ventos? Tentação. O nome disso é tentação. Para você estar protegido contra a tentação desse mundo, e tentação, gente, não é sexo, não é bebida, pelo amor da santa. Quando que a gente vai poder parar de falar nisso? Tentação é tudo aquilo que vem como uma avalanche sobre nós, mas que não pertence à vida e não pertence ao Pai. Pertence à morte, pertence à carne e pertence ao pecado. E você é assolado pelas próprias cobiças. Ninguém, ao ser tentado, diga fui tentado por Deus, mas diga fui tentado pela minha própria cobiça, pelo meu próprio desejo. Se você não tiver alerta contra essas coisas que podem te autoderrubar, você já está caído, você já está derrubado. Jesus quer que você passe por todas essas tentações sem estar abalado, sem perder o seu sofá do conforto, sem perder a sua televisãozinha espiritual. É desta casa que o Senhor está falando. É de você poder ser esculachado por tudo e por todos e não achar que é a última criatura do mundo. Pelo contrário, você falar, tu porém. Nem todos estão entendendo, mas eu sei porque eu me apeguei à rocha. E da rocha me vem o pão, me vem o conhecimento. Esta palavra é o pão nosso de cada dia. É este pão que vai nos alimentar contra as tentações, que vai nos deixar fortes contra as tentações, que vai trazer autoconhecimento e principalmente conhecimento dele, para que a gente se sinta segura e não precise sugar do próximo aquilo que só Deus pode dar para a gente, que é amor, paz, alegria e confiança, apesar de Brumadinho, apesar das enchentes, apesar das tragédias, apesar daquilo que vem nos solapar. É na rocha, é na palavra. Por isso que Jesus disse, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Na ceia, vamos para a ceia. Jesus reuniu seus discípulos, né? Tá aqui, vamos lá ver. E tomando pão, está em Lucas 19, tomando um pão. Gente, Jesus não está convidando a gente para um lanchinho, como o amigo do Caio lá dizia. Muito obrigado pelo lanchinhozinho. Não é aquele lanchinhozinho, quando Jesus fala, fazer isto em minha memória, em memória de mim. O que é fazer isso em memória de mim? É você comer um pãozinho e tomar um vinhozinho? Ou é a carne do Senhor? Quem comer da minha carne, quem comer do
pão que eu dou, quem comer do meu sangue e da minha carne, este viverá eternamente. Por quê? Porque comeu um pãozinho Pullman cortadinho na hora da ceia? Porque tomou um vinhozinho, um suquinho? Porque tomou isso de uma forma superficial? Ou porque aquilo ali é só um símbolo deste pão vivo que desceu do céu, que tem que nos alimentar todos os dias para nos livrar das tentações? Você entende como a gente anda raso? Como a gente anda superficial e como a gente anda magoado, como a gente anda entristecido, com falta de alegria, com falta de ânimo, porque a gente quer a superstição, a gente quer o pronto-socorro de Jesus, mas na hora de comer a carne do Senhor, quer interiorizar e praticar a palavra que é o pão da vida, que é a rocha. Quando ele disse, fazer isso em memória de mim, ele estava falando isso, olha, quando você for ajudar alguém, isso é comer da minha carne e beber do meu sangue. Quando você cobiça e diz, alto lá, em nome de Jesus eu repreendo isso dentro de mim, porque eu confio no meu Senhor, eu sei quem Ele é, e Ele é um Deus como nunca se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, e você acalma e o Espírito Santo te enche dessa força da vida. Isso é a ceia do Senhor. Você está fazendo isso em memória de. É aí que você está ceando. É quando você deixa o Espírito Santo combater o bom combate dentro de você e você se autocombate pelo pecado que habita em nós. E você diz sim à vida de Jesus em você. Então, fazer isso em memória de mim, filho, não é tomar uma ceia rapidinho. Construir a casa na rocha não é você chamar o terceiro insensato porquinho para fazer uma casa bem fortinha. Ótimo se você puder fazer, mas se você não fizer isso pela sua alma e pelo seu espírito, a sua casa vai ser derrubada de repente e grande será a ruína daquela casa. Porque você não se precaveu contra as suas próprias tentações. Como é que você acha que você vai aguentar a tentação do mundo inteiro se você não consegue combater as tentações que estão no seu próprio coração? O de pensar mal, o de falar mal, o de agir mal, o de botar casca de banana, o de fazer intrigas, o de insistir nas armadilhas, de fazer a implicância pela implicância, de fazer a vida dos outros... Olha, de ser aquela pessoa que é simplesmente aqueles caras que arrasam com a paz aonde chegam, porque já chegam com seu próprio mau pensamento, simplesmente porque são coitadinhos que não sabem que não precisam se proteger dessa maneira. Que tem um por nós, que tem um que nos guarda, que tem um que é a nossa confiança, que é a nossa palavra. Mas com ele não habita iniquidade, não habita. Então, tome a sua ceia, mesmo que você esteja aí no meio do mato, sem igreja, sem nada, sem pão Pullman, sem vinho, sem coisa nenhuma. A ceia do Senhor é muito mais profunda. É você aceitar a palavra do Senhor. É você dar razão a Deus a cada pensamento que lhe sobe. É você colocar tudo na luz de Cristo, para que Ele deixe, porque nós somos ruins mesmos. Nós temos todas as invejas, os ciúmes, as cobiças, todas as tentações nos sobrevêm, como uma avalanche. E nós não aguentaremos se nós não estivermos firmados no Evangelho, que é a palavra viva e verdadeira para sempre. Isto, ele tomando pão, dando graças, ele diz, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu gostaria que essa palavra ficasse em você, para que você tivesse um outro entendimento hoje sobre o que é a construção na rocha e o que é fazer em memória do Senhor. Tudo que você fizer agora, faça em memória dele. Não precisa de igreja, não precisa de telhado, sequer precisa de casa, porque este aqui é o edifício bem construído. Você é a grande obra de Deus. É em você que Deus está interessado. Construa com o Espírito,
uma casa forte para resistir a toda tentação do maligno e, uma vez vencido, permanecer na paz, na alegria e nas misericórdias. Isso não é papinho, isso é palavra. Que em nome de Jesus você possa ser abençoado hoje com essa palavra singela, mas do profundo do coração de Cristo para o seu. Em nome de Jesus. Amém. Querida, você tem alguma coisa para nos dizer ou acrescentar para que a nossa mente possa se dilatar mais ainda nessa palavra? Porque é lindo isso, né? É lindo isso. É lindo e me emocionou muito a hora que você falou sobre eu chamar o outro para dentro da rocha que sou eu, né? Quem tem rocha, aguenta. Aguenta! E às vezes, você tá ali com as pessoas, tá olhando e vem uma pessoa, você pode dar uma palavra, você pode dar falar de Deus para ela de uma forma que ela saia um pouco mais aliviada, um pouco mais livre do tormento que ela está tendo, né? Com certeza. E a minha oração, na hora que você falou, foi essa, de pedir ao Senhor que vá cavando na gente, vá cavando, vá cavando, vá cavando. E que isso seja uma troca. Que eu encontre pessoas que me coloquem na rocha, que me abrigue e que eu consiga abrigar também É só outras do que a gente pessoas. está sentindo falta. Só. São de cristãos primitivos, né, meu amor? É que ontem o Caio estava falando isso. E a saudade, o Caio é um homem primitivo no melhor sentido da palavra. E eu estou sentindo falta de cristão que tenha a raiz, entendeu? Que seja um cristão primitivo no melhor sentido da palavra. Genuíno, simples, verdadeiro. Que a sua fé seja a mais simples. Mas a que traga vida aos outros, porque nem a palavra Deus a gente precisa falar, nem a palavra Jesus a gente precisa falar, se a gente trouxer um conforto para aquele que está do lado, fazer o outro se sentir bem. Parece que todo mundo hoje, parece até que as redes sociais estão imbuídas no ato de fazer os outros se sentirem mal, você já viu isso? Apesar de todos os pratos coloridos de restaurantes, dos milhões de bicos, ó, e de um monte de coisa que a gente vê nas redes sociais, a única coisa que quando você desliga, você se sente com um bafo, uma sensação de mal-estar. Porque é tanto descarrego ali, aquilo que é uma verdadeira macumba. Porque é tanto descarrego de gente que precisa prevalecer, que precisa se mostrar, é uma se mostração, gente, que já está dando enjoo nos anjos. Já tem anjo tomando Plasil e Dramin, porque não está fácil. Então uma coisa por demais, é um vomitório, sabe? É uma coisa horrível. Então eu dou um beijo em todos os meus amigos, digo a vocês todos que é uma olhinha, nem tem rede social. Eu entro lá de vez em quando, posto uma coisinha, saio. Tento amenizar assim, o máximo que eu posso com as machadadas que tentam dar nas figuras que, meu Deus do céu, só estão fazendo bem na Terra, mas eu acho que as pessoas não estão mais gostando de quem está fazendo bem na Terra. As pessoas gostam de quem prevalece na Terra. Se você quiser isso, faça isso. Mas então tá, então a partir desse momento você já pode desligar a televisão. Aí, televisão, olha como eu sou antiga, né? Porque não é... São para as pessoas que têm esse desejo de uma coisa que não é essa que está aqui. É um desejo bem maior. É uma aspiração bem mais sublime do que tudo isso junto. Mas continua, meu amor, eu não queria te interromper. Não, e a gente Já tem te interrompendo. a gente está nessa falta, né? E às vezes se atira achando que a pessoa pode te fazer alguma coisa de bom, né? Te dar uma palavra e a profundidade da pessoa está da profundidade de um pires. E Raso como uma bacia. nas redes sociais, agora eu vou falar de redes sociais, posso aproveitar Por esse gancho aí? favor. Dá aquela profundidade, né? De que tá muito, muito fundo, muito fundo, muito fundo, mas às vezes está nessa profundidade de um pires. E a gente vai decepcionando de cá, decepcionando de lá,
E a nossa saúde mental vai ficando Não, a saúde mental é a primeira, né, que vai embora. Eu fiz uma pesquisa esses dias por causa desse lance de redes sociais e saúde mental. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre o que era saúde mental. Aí eu comecei a rir, porque uma das coisas que eu li, significado é saúde mental é a capacidade de tomar decisões em relação à própria vida. Então, você tem uma saúde mental, né? Uhum. Uma das características de quem tem saúde mental. Uma saúde mental é a capacidade de tomar decisões em relação à própria vida. Outra, capacidade de se organizar interiormente e organizar o que está à sua volta. Resumindo, todos nós não somos tão saudáveis, né? Porque para você ter uma saúde mental, isso envolve uma moradia digna, segundo os estudiosos, né? Uma educação de qualidade, uma participação política. É uma o quê? Uma boa participação política. É o quê? Né? A escolha do seu próprio caminho. E aí a gente vê que nisso tudo tem um desequilíbrio. E se eu não consigo tomar conta da minha própria vida, se eu não estou dando conta do que está aqui dentro, uma das escapadas que nós estamos tendo são as redes sociais, que está desequilibrando muito a saúde mental. Né? Por quê? Porque quem mais fica... Eu não estou falando isso, gente, porque eu não sou dessa... Eu não tenho essa afinidade com redes sociais, mas é uma coisa minha, não é nada contra, não. Aliás, eu acho muito produtivo, eu acho que pessoas que são muito solitárias conseguem ter amigos ou rever pessoas e tem muito ou lado bom. Ou escutar o debate. O debate, por isso que a gente está aqui, entrar no Instagram, né? Mas está preocupante porque a gente está parando de comunicar, de olhar no olho, toque, e a gente só conversa A gente está tendo a consciência agora da raiva guardada nas pessoas. A gente achava que o mundo era um pouco melhor. Eu acho que o grande lance da rede social é fazer com que a gente caia na real de ver que não está nada bem, não. Que as pessoas estão absolutamente desequilibradas e contenciosas e o mundo é mau. Então, a rede social veio fazer este favor para que a gente ponha o pé no chão e comece a cuidar da gente também, em primeiro lugar, não é? E começar a alertar os outros, porque eu não vejo um fim muito bom se continua nessa vibe de raiva. Porque a raiva, mesmo que expelida toda nas redes sociais, não vai curar o sujeito. Não vai. Não vai. E as pessoas mais suscetíveis, gente, isso aqui são alguns estudos que eu vi, depois se alguém quiser saber onde, eu peguei em várias fontes, ainda não é nada fechado, porque o comportamento está bem no começo e a gente ainda não pode fazer uma generalização, né? Mas a maioria das pessoas que são depressivas, que são solitárias, estão se jogando para as redes sociais. E não tem um espaço que na vida delas elas acharam que nunca. E aí começa a vir a comparação, começa a vir, né? Porque a vida do outro é assim. Aí começa a vir tudo que você falou lá, imbuindo de nós. A inveja, que a gente não chama de inveja, a gente fala, nossa... Injustiça. Por que o outro é uma tem, grande eu injustiça. não tenho? Ou como que pode fulano ir, como que não pode? E a necessidade que as pessoas têm de estar sempre postando tudo, Ai, que postando agonia, tudo, né? que escravidão. É uma característica de pessoas que têm uma baixa autoestima, segundo os estudos. E elas Pode precisam... falar mais alto essa parte? Ela tem uma baixa autoestima. E ela tem essa necessidade. Eu vou pedir para o Gabriel colocar aí para mim. Eu gosto desses GIFs, né? Aí eu vi uns GIFs aí sobre pessoas que têm os GIFs. Pessoas que têm essa capacidade, essa autoestima muito baixa, e elas têm uma necessidade de estar sempre se autopromovendo, né? E a aí, autopromoção é uma coisa tão cafona. Mas é o que mais tem. Se as pessoas soubessem, gente... É o que mais tem.
Ah, uma cafonice horrorosa. Aí, Gabriel, tem como você colocar pra gente? Aí, ó. Olha lá. Aí a gente fica o tempo inteiro assim. A gente fica assim. Olha, Ó o biquinho. Olha. Ó, aí vira de lado. Olha. Ó o olhinho. olha. Ixi, ó. Pode ir repetindo. É o que mais a gente vê. Você está conversando com alguém, a pessoa tem que parar para fazer isso. E aí os estudos falaram o seguinte, que a cada 7 selfies, você só posta um. Porque você tem que ficar treinando 7 vezes. E a gente fica treinando o melhor lado, o melhor ângulo, o melhor... eles falam melhor ângulo, né? Porque eu preciso dessa autopromoção. Eu preciso de aprovação. As pessoas que estão com uma saúde mental comprometida... Bom, então se uma pessoa, desculpa, se uma pessoa posta quantas vezes para fazer? Não, ela tira 7 selfies, de cada 7 ela posta só um, porque não fica bom. E com isso... Ah, por que não fica bom? Certo, mas se ela posta 4 coisas, não, multiplica aí quantas... Vezes 7, Cacilda. Então, as pessoas de 16 a 25 anos, mais ou menos, de elas... De 16 a 25 anos. Elas ficam, em média, 5 horas por semana fazendo gastando selfie. nisso. Só em selfie. Só em selfie? Só em selfie. Não tá bom e tira, não tá bom e tira. Então, mais ou menos 48 minutos gastos durante o dia fazendo selfie. Fazendo selfie para aparecer, para se autopromover. Como é que a pessoa nesse estado pode cavar alguma coisa? Para que você tenha os seus likes, você tem uma aprovação do outro e no mundo inteiro, né? Porque isso aí vai para o mundo inteiro. E aí você vê que a maioria deles não dormem direito, porque ficam direto nas redes sociais. O Instagram é um dos que mais vicia, é o que está mais... É porque o negócio é rápido lá, porque né? o negócio é muito rápido, né? E as curtidas são muito... mais trabalho. As curtidas são muito grandes. Então, as pessoas que têm esse fator de risco são o sexo feminino, são pessoas que estão precisando de alguém, ou na solidão, ou na depressão, pessoas introvertidas. Eu não consigo conversar, mas com o mundo inteiro eu converso. Isso aí está uma avalanche de pessoas desse jeito. E o que acontece? Ficam vulneráveis, principalmente adolescentes, a baleia azul, ao lance de suicídio. Tem lugares absurdos, né, nas redes sociais que eles estão ensinando o adolescente ao suicídio. A como que faz, o que acontece, como é que você escreve, como é que você pega, né? E pessoas que têm um descontrole impulsivo também. Eu não consigo conviver com ninguém, eu vou conviver nas redes sociais. E o nosso dia a dia está Porque ali é como se fosse uma Second Life. Tem até a Second Life, né? Uhum. Mas que você pode projetar tudo que você quer falar, pode programar direitinho o que você vai falar sem errar. As pessoas têm um medo desgraçado de errar, não sei o que é isso. Qual é o problema, entendeu? Ficam se armando, quer dizer, elas constroem uma vidinha e vivem por ali. Isso aí é a profundidade do Pires que eu estava falando, porque você entra de cabeça e achando que aquilo ali é verdade. Você entra na vibe dos outros. Estou vivendo, estou participando. Estou participando e está tudo maravilhoso e na verdade não é. Eu tive uma experiência com a minha filha que engravidou e na gravidez dela ela seguia umas pessoas. Vivia mostrando, pessoa linda, bonita, o filho lindo, bonito, tudo lindo, maravilhoso. Quando ela voltou para casa do hospital, o parto já foi um trauma. E o nenê chorando, e os pontos, porque ela acabou fazendo uma cesárea, os pontos doendo demais, e o peito rachando, e ela olhou para mim, falou, mãe, ninguém me falou isso. Falei, ninguém, eu não descrevi que ia ser assim, só que eu falava para ela assim, minha filha, não é tudo isso. Mas mãe, todo mundo que eu segui passou por isso? Falei, sem isso ninguém passa. Né? E ela chorava muito. Eu falei, tá um momento de você desconstruir isso nas redes sociais. Porque nem tudo que está lá é tudo essa maravilha. Coisa, eu nem pensei que chegasse nesse... Chega.
E depois você tem uma frustração Meu muito... filho, dá um pouquinho de água para mim? Você tem uma frustração grande, você fica vulnerável, fica achando que aquilo lá é o que realmente eles estão falando. E de repente, para você também não ficar, isso eu não estou falando de adolescente agora não, para você não ficar fora, você começa também, a cada 7 selfies, você põe um, não, esse aqui não tá bom, não, o outro também não tá, não, o outro, não, o outro, não, o outro, não, o outro, não, o outro. E a gente vai pro fundo do poço. Porque a gente fica olhando, fica naquela crise de ansiedade se tem gente me curtindo, a crise de ansiedade se alguém viu, mas o outro foi e não foi, e eu engordei e o outro não engordou. De crise de ansiedade, porque tem gente que não gosta de vocês nas redes sociais, ou não deu os likes suficientes, ou você só tem 2 seguidores. Pelo amor de Deus, Olha, se livra disso. Para você ver como que é assustador, né? Crianças, agora de criança, de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. 60% das crianças jogam games. 60%. 20% já estão nos smartphones, porque a partir dos 6, 7 anos ele já tem o deles, né? E 11%... E virou um acalento para as mães, né? Porque enfia aquilo aqui, pronto. E 11% dessas crianças sabem atar os sapatos. Não sabem. Só 11% sabem. Dessas todas que mexem de em 2 todos a 5 os anos, joguinhos. 60% joga. 20% estão no seu smartphone. E 11% sabe atar os sapatos. Porque a gente não está gastando mais tempo com a criança. Se eu passo o celular para ela, muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Ele se interte ali, né? Mas ele não tem o olhar, ele não tem o acalento, ele não tem... O manuseio das coisas, porque eles são muito rápidos. E outra aqui. coisa, você ensinar a criança... Mas a sintonia fina... é muito complicado mesmo, né? Eles falam que, às vezes, até 7 anos, para ele ter coordenação motora e aquela ali. Coisa toda, né? Mas gasta tempo. E a gente parou de querer gastar tempo com o outro. Os adultos com os adultos, as crianças com as crianças e todo mundo com todo mundo. Porque é mais fácil eu viver naquela ilusão. Com certeza. Né? Naquele ideal que não é real. E aí eu fico lutando para que seja um ideal. Então, minha vida é frustrante. Eu gasto muito tempo da minha vida ali nessas redes sociais. Eu não estou falando estou falando do... É um buraco, um vazio. Exagero. Mas não funciona e só vai adoecendo, só vai adoecendo, só vai adoecendo. E as pessoas já pegaram um compromisso com isso. Parece que é parte da vida delas. Parte da vida delas. Eu te deixo falando sozinho, Já viu isso? Eu te deixo falando sozinho. Não, peraí que eu tenho que... Olha, aqui tem um café, eu tenho que postar esse café. Aí tá. Às vezes o café tá horrível. Eu já vi gente falando assim, nossa, ele tá horrível. Eu já vi um jantar que estava horrível, que eu estava participando. Você sabe o que é um rodízio de japonês, a coisa mais tétrica do mundo? E a pessoa postando como se tivesse uma maravilha. Eu falei, mas pelo amor de Deus, tá ótimo, tá uma maravilha. Agora, mudou. A sociedade mudou. Não tem como voltar mais. Né? Não adianta a gente falar assim, ai, que saudade. Mas não tem como usar melhor? Tem como usar melhor. Né? Não tem como não depreciar o outro? Não tem como não jogar toda a raiva em cima do outro? Tem como saber que, além dessa tela, tem aquele que está online o tempo inteiro. Que é Jesus falando assim, olha, se você está triste, se você está angustiado. E esse é meu graças a Deus, sabia? Porque na hora que eu estava fazendo esse estudo Jesus, e vendo por causa dos adolescentes, né? Tem adolescente que não dorme, fica nessas redes sociais o tempo todo. E pela manhã vai dormir lá na sala, junto com a gente. Né? E não perdeu o afeto, Perde o afeto. A ilusão. Perde o afeto. Só ficam trancados dentro do quarto e achando que a vida não vale a pena. Porque aquilo que eles estão olhando do outro lado não é real. Não, e depois há uma grande frustração, porque aqui é a vida ideal. Mas quando sai daqui e vê, quer correndo voltar para cá, porque isso aqui já não satisfaz. E ele não constrói a vida real dele, ele constrói o ilusório. E o índice de frustração, que quase ninguém está conseguindo ter mais, né? Índice de quê? A frustração está muito grande. Sim. O índice de frustração é enorme. É enorme. Você não pode falar não. Né? Tem pai que fala assim, mas você falou não para o meu filho.
Como assim? Hein? Não pode falar não. Né? Porque, aí por isso que adolescentes de 14, 13, 14, 15 anos estão desistindo da vida mesmo, gente. Estão desistindo da vida mesmo. Eles não têm graça, eles não têm... qualquer coisa que você fale, eles já estão descartando. Né? E se não for a graça, se não for aquele cara falando assim, olha, vinde a mim os que estão cansados. Que estão cansados de olhar aquilo, tudo que está do lado de lá e ver que não faz sentido. Porque isso é uma carga, sobrecarrega. E eu vou... Isso puxa a energia mesmo. E suga. eu darei descanso. Às vezes a gente vai para lá para ter descanso, a gente sai pior. Mas Jesus é aquele que está online o tempo todo. Que está propondo abrigo, que está propondo tudo que você busca lá do outro lado, mas com verdade, né? Com propriedade, com descanso de verdade, com colo de verdade. Não, porque às vezes a gente se atira. E tem o diferencial. Desculpa, Senhor, por as nossas palavras, o nosso vocabulário ser tão pobre para decodificar o mundo espiritual. Mas pelo amor de Deus, com Jesus vem só a vida eterna, entendeu? Só. Isso pode não ser importante, porque parece que a vida desse momento, eu tenho que fotografar este café para que os outros, não que o café esteja me dando prazer, mas para que os outros pensem que eu estou tendo prazer. Que vida é essa? Que coisa mais... E aí Jesus fala assim, e aprendei de mim, foi o que você falou, vamos cavar, vamos aprender dele. Não aprender dele, que algumas pessoas estão fazendo também erradamente nas redes sociais. Fazendo um Jesus fake aí que não tem nada a ver com ele. Porque ele é manso. Não leu o Evangelho de Carreirinha. Ele é manso. E humilde. Imagina o que Jesus não poderia falar. Manso. E aí quanto mais manso você fala alguma coisa, você... subestimam Jesus na boa, não é? E humilde de coração. O que mais a gente vê é soberba, porque quanto mais likes eu vou tendo, mais selfies eu vou fazendo, mais, meu narcisismo vai inflamando. Porque minha autoestima tá baixa, eu tenho que fazer alguma coisa. Ego acima de todos. Ego acima de todos. E aí vem nas redes sociais, é isso mesmo, empodera de cá, empodera. E a hora que você chega... O ser humano está sem poder nenhum. Isso é um terador de A mulher consciência. está sem poder nenhum, o homem está sem poder nenhum, está todo mundo sem poder nenhum contra a tentação. Vou falar com a palavra bem que todo mundo acha cafona. Tentação. Sou manso e humilde de coração. E vocês, Jesus fala, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Ah, meu Deus. Então, vamos para aquele que está online o tempo todo. Mas a gente precisa ir no lugar certo, onde tem profundidade, onde tem rocha, onde eu posso ser eu mesmo. Porque muitas vezes você não se reconhece aonde você se posta. Eu falando com meus alunos, né? Você é aquela pessoa que você postou? Todos falaram, não. Aí um teve coragem e falou assim, professora, mas também a gente não pode ser a gente. Então por que a gente está lá? Se eu não posso ser eu mesmo? Para fazer de conta? Que faz de conta que é? Que poder é esse de você não poder nem ser você? Isso um empoderamento, uma coisa de louco. Fico besta com tanto empoderamento. Pode te dizer. Então, esse é aquele que tá. É uma vergonha pra gente. Por isso que Jesus diz, não chora por mim não, meu filho. Chora por vocês, viu? Não chora por mim. Isso fica na minha cabeça o tempo inteiro. Não chora por mim não. Vocês têm que chorar por mim. E ele lá na cruz, crucificado. Não é isso. A casa dele era a rocha. Ele é a rocha. Chora por mim não, rapaz. Chora por vocês. Então, a gente tem chorado pouco pelas nossas mazelas. E tem ambicionado muitas coisas que só decorrem de um coração tranquilo, seguro nele. Não tem saída, gente. Não tem doutor que dê jeito. Vocês querem que a gente dê que palavra? Mais um like? Não aguento.
E a gente também não procura a aprovação daquele que é, né? Não, a aprovação de Jesus não. Contanto Eu que a procuro a gente aprovação passe do por- outro e é do Daniel, é a sua aprovação, é o do Chico, é de todo mundo, menos aquele que importa, que vai falar assim, olha, eu te Aprovação conheço, de seguidor. eu O que te é seguidor? amo. Se eu não sigo nem aquele que eu devo seguir, por que eu vou querer ter seguidor, rapaz? Que história é essa de seguidor? Não é um pouco ridículos? É, bem ridículo, na verdade. Bem ridículo. A pessoa precisa de seguidores. Eu tive 569.454 seguidores. E você está sozinha, né? Você olha para trás, não tem ninguém. Agora, a quem você deve seguir, aí não Não, você me segue. perguntaram, você segue quem? Eu falei, onde? Você não tem nenhum Não seguidor. tem uma Você não musiquinha segue assim, que é ninguém, daquele mãe. pastorzinho, eu vou seguindo. A Jesus Cristo. A Jesus falei, só Cristo. aquele que eu sigo, só Jesus que eu sigo. Turururu. Mãe, tô falando sério. Eu falei, mas eu Turururu. também tô falando sério. Olha só, rapidinho. Sim, pois não. Só dando mais um aviso aqui pro pessoal. A galera tá assistindo a gente pelo Facebook ao vivo, Caio Fábio da Araújo. E se você também está assistindo pelo portal caiofabio.net, você pode fazer a sua pergunta por lá também. Comentando pelos comentários ao vivo do Facebook, mas pelo caiofabio.net você também pode. Só olhar aí onde a seta está mostrando, tá vendo? Essa setinha aí, o mouse está passando, é só você clicar aí que você vai fazer a sua pergunta. É simples, é bem fácil. Você pode entrar também pelo Instagram do Programa Dribate, que é @Programa Dribate, e fazer seus comentários e suas perguntas lá. Lá a gente vai estar postando foto, postando várias coisas a respeito dos temas e do nosso dia a dia aqui. Então, por favor, fale com seus amigos, com seus familiares e chamem eles para participarem aqui com a gente ao vivo. Tem muita gente comentando. Você quer saber alguma coisa aqui do que o povo está falando? Claro que Queremos. sim, queremos. Então vamos lá. Elisângela Santos falou, as crianças são expostas cada vez mais cedo neste mundo de redes sociais e Como é ficam o nome dela? expostas Desculpa, Elisângela. perdão. Elisângela. e ficam expostas aos sociopatas, psicopatas que fazem vulneráveis. dessas crianças e adolescentes suas vítimas. Eu não consigo, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não consigo ver os comentários acima. Tiveram comentários muito bons aqui, mas é muita gente falando muita coisa legal. Mas eu printei um aqui que eu acho interessante a gente falar sobre, que é o seguinte. Não é mais fácil as pessoas falarem. Cíntia Cis falou assim, verdade, eu preciso dessa ajuda hoje. Sou sozinha e moro em área de sítio abandonada pela IBL. Será que a equipe pode falar comigo? Segundo o que tenho assistido nos programas e pregações do Caio Fábio, ele estará sábado bem perto da minha Eu casa. também. Moro em Juatuba, Minas Gerais. Cidade às margens do rio, Paraupeba. Aguardo. Aí já tem gente aqui nos Isso próprios aí, comentários peraí, procura essa consolando. menina de novo, porque a gente falando vai com ela, tentar sim. contato com ela. Nós Viu, vamos tentar contato com você. Viu, Cintia? Então, se você puder deixar o seu contato numa mensagem aí, inbox, no Caio Fábio da Araújo, ou então no Programa Dribate. Entra no Instagram, Instagram Programa nosso, Dribate, no inbox lá e deixa o seu contato que a gente entra em contato com você. Pois é, tem muita gente em Brumadinho que perdeu as casas, perdeu tudo. As casas foram levadas, mas eles ainda estão firmes. Quanta gente preciosa sobreviveu a esse desastre e o coração não foi levado pela enchente. Então, você não está sozinha, não. Você não está sozinha. Não está. O Senhor está com você, você não está só. Creia de todo o seu coração nisso, porque é verdade. É verdade. Então, não é mais fácil o pessoal falar com a gente pelo chat direto? Eu não sei Cara, como é mais que fácil fala. falar pelo Facebook, só que é complicado, porque estão sumindo os comentários acima. Mas eu tenho Nós estamos precisando da equipe de Israel aqui melhorar essa tecnologia. Eu tenho uma aí. pergunta aqui, eu tenho uma questão aqui, que foi levantada pelo Instagram, que é a seguinte. Aguardemos. Começou assim. Olá, boa tarde, Adriana, e a todos que participam da realização desse projeto aí. Boa tarde. Ontem passei, quem está falando é a Paula. Oi, Ontem Paula. passei por uma experiência diferente e reveladora a meu próprio respeito. Há anos sofro de uma angústia sem fim, é cíclica. Então às vezes estou mais, às vezes estou menos. Mas os períodos de angústia geralmente sempre bem maiores.
geralmente sem bem maiores. Mas ontem foi incrível, tive mais uma crise de angústia e vazio logo após um momento de devaneios, que é muito comum desde a adolescência, visto que já sou uma garota de 32 anos. Aí ela continua. Mas ontem, depois desse devaneio, e vir sobre mim a angústia e o vazio que é comum, fui orar e perguntar a Deus em oração e ao mesmo tempo sondando o coração do porquê dessa angústia toda hora e tanto tempo. E me deparei com uma verdade horrível a mim mesma. Ela escreveu errado aqui. Respeito dela. Percebi que desde os meus 18 anos, que achava que tinha entregue a minha vida para Jesus, percebi que nunca entreguei, nunca confiei, nunca o quis totalmente. E sim, queria a cura para as minhas angústias, mas eu não queria Deus. Veio uma gratidão ao meu coração por ter tido essa percepção. Ao mesmo tempo sabendo que ao mesmo tempo, é porque ela está escrevendo, parece que ela escreveu muito rápido, então está muito confuso. Mas a gente está entendendo. Ao mesmo tempo, sabendo que Deus sempre soube isso, não ficou sequer um vestígio de medo em relação a Deus no meu coração. Agora sim, a pergunta, já que precisava de uma introdução para poder fazê-la. Não estou sabendo como agir. Sei lá, me sinto como o pai do garoto possesso que respondeu a Jesus quando questionado. Eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. O seu relato e a sua pergunta foram uma oração. Não foi nem um relato e nem foi uma pergunta. Isso é o que eu posso te dizer agora. O que você tem que fazer, você já está fazendo. Muitas vezes, esse momento que você chama de devaneio, eu não sei, você pode realmente ficar com a cabeça perdida. Mas ele tem servido para você pensar. E essas angústias estão agilizando essa depuração no seu coração. Graças a Deus isso veio à tona, graças a Deus. É só o que o Pai precisa. É a luz, né? A luz do Espírito veio. É. No momento que ela dava conta de ver. Porque o Senhor, ele tem todo esse cuidado de mostrar a nossa cara pra gente na hora que a gente aguenta ver. Na hora que a gente aguenta ver. E eu sei o susto que você levou, porque tem algumas coisas que você fala, caraca, Deus, isso aqui tá aqui dentro. Eu acho que eu vou desmaiar. Isso, eu já tive sensação. Eu não quero ser assim, pelo amor de Deus, isso é cura do Espírito. Isso é a gente cura. não poderia estar falando isso se não fosse pelo próprio Espírito. Nós não temos essa virtude de querer o melhor. Desculpa eu estar dando essa desilusão a nosso próprio respeito. Mas nem isso está nas nossas mãos. O que a gente pode fazer é querer. E você falou, eu realmente quero. Olha, você e a turma inteira do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo querem o socorro, mas não querem de verdade Deus. O reconhecimento disso e a confissão disso que você fez, embora não nem queira saber o seu nome, pública, é uma oração que já subiu aos céus. Já subiu. Você não está precisando de conselho mais. Você só está precisando é implantar o Evangelho verdadeiramente na sua vida. Porque nem sempre a gente quer aquilo que incomoda. E geralmente cavar incomoda. A gente se encontrar com a gente mesmo incomoda. Porque é claro que a gente gosta. Quando a gente já tem o sopro do Espírito, é claro que a gente gostaria de ser melhor. Tem gente não, que quanto mais ruim melhor fica, porque mais esperto acha que atingiu e galgou o máximo da esperteza mundana. Então, o caso é você olhar para Deus, porque você já fez assim, ó. Você já entregou para Ele o mais importante. Que o Senhor seja contigo. Aonde você estiver, que o Espírito Santo do Senhor continue a ter toda essa misericórdia, porque não foi homem, não foi igreja, não foi ninguém que te convenceu disso, mas o Espírito que está à sua volta e que você nem vê, mas que passa como vento, botando tudo no lugar. Que Deus te abençoe e te guarde para sempre, minha amiga. Minha amiga, minha irmã do reino. É assim que a gente entra para o reino, reconhecendo que Ele é. Vamos lá, maravilha, maravilha, pensou legal pra caramba, hein? Imagina se isso ficar perdido aí, por isso que eu tenho medo de ficar perdido aí, nessas caixas. Tem muita eu coisa. acho que eu sei o sentimento que a Paula
teve de não estar confortável com ela mesma. Ah, isso é uma bênção, diante de sabia? Deus, né? Mas é só você ir. no Não que colo você dele. vá cronificar Não, esse estado não. de Cê- desconforto. Porque Sim. depois isso passa e vem a total alegria e a gente começa a lidar com as nossas mazelas muito mais rápido. Um as no volante, é rápido. Pensou, acabou, morreu na fonte, deu para o Senhor, já está o perdão, já agiu. E esse sentimento vai indo. E Tem uma esse sentimento pergunta aqui vai que é indo. pelo Instagram também, que fala como realizar o auto-perdão. É a pergunta que está pelo nosso Instagram. Confiando no Senhor. Porque ninguém realiza auto-perdão, o perdão vem de Deus. Mas como ele se estabelece para nós, confiando na graça do Senhor, tem que cavar, tem que conhecer o Senhor, conhecer a graça de Deus, conhecer quem é o Senhor, que graça é essa. O perdão, filho, é só você fazer como essa moça, Paula, agorinha. Isso é perdão. Ela não auto-perdoou, ela se arrependeu. Ela se arrependeu. Estou triste. Se eu pudesse, não faria mais. Senhor, me ajuda a não sentir mais. Que coisa bonita ela falar que ela gostou daquilo que o pai do menino que foi curado falou. Ajuda-me na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Quem pode ajudar na minha falta de fé? O Evangelho mesmo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nada mudou. Eu não tenho uma novidade. Ai, a Adriana vai tirar agora do fundo do baú uma novidade espetacular que todo mundo vai se converter. Não existe isso, minha amiga. É da forma que ele disse e nada vai mudar a forma que ele disse. É conhecendo. Conhecereis ao Senhor, ó. Continua buscando. Aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Fui Deus e não entrei no Instagram para ficar metendo pau em ninguém, não. Podia falar tudo que eu queria, porque eu sou Deus, e não falei, não. Pilatos me perguntou o que é verdade. Jesus não virou para Pilatos e falou, como é que é? Conhecereis a verdade vos libertará. Feito ducha. Não! Ele ficou mudo. Ele se calou. Olha, outro departamento. A Denise Borges falou assim, Oi, não Denise! não tem como ter um encontro genuíno com Jesus e não ter uma mudança radical. Mas é paulatina, sabia? É. É paulatino, ó, porque o pau come. A mudança radical que acontece é o olhar. O olhar. É imediato, é radical mesmo. Você começa a ter um entendimento e ver a partir de uma lente completamente diferente. Pessoa... Mas a mudança no cenário, nas relações, no que você sente da vida, no que você sente do dia a dia, isso é gradual, o radical passo é a que passo. você não vai mais conseguir se Não tem aturar volta. sem se arrepender. Isso é e radical. aí eu queria, inclusive, antes de ler mais algumas questões, fazer uma pergunta e antes da resposta, eu queria colocar a minha questão. Gabriel, se você puder me dar uma resposta aí, se a gente pode ter um intervalinho daqui a pouco de 1 minuto. Rola? Beleza. Então, só deixa eu levantar o meu tema aqui e aí depois a gente vai para o intervalo. E vocês não saiam daí. Que é o seguinte, tem mais ou menos a ver com isso, mas tem mais a ver com essa questão aqui. Que diante dessa nova lente, depois que você conhece Jesus, depois que você começa a entender que você se converte todos os dias, pouco a pouco, porque ainda tem essa, né? Uma coisa é você... Desenvolver uma coisa é como muda de uma hora para outra a lente, mas outra coisa é justamente você fazer... Não é só a manutenção da questão, um processo, não. Né? É como você se converte todo dia, é como todo dia você realmente olha com uma outra lente de novo. Todo mundo pensa que o desenvolvimento da salvação é você galgar. Eu tinha um lugar bonzinho no céu, agora eu tenho um melhor ainda. Agora, salvação eterna você já tem, filho. Você trabalhar a sua salvação é nessas questões, para que você seja com Ele. Entendeu? Seja com Ele. Mas a minha questão era, em você, tendo essa nova lente, Sim. esse novo olhar radical, como você se posicionar nas redes sociais e principalmente nos grupos de amigos pessoais seus, onde ali dentro acontecem um monte de coisas que você não tem afinidade nenhuma, acontecem de uma forma onde o natural seria você se posicionar
fazendo parte daquilo, rindo ou brincando, mas hoje em dia já não faz mais parte daquilo que você entende como que não vale nem mais a pena brincar. Brincar. Que aquilo ali já não vale nem, que aquilo ali já não... Já não rende, já não é. Por que eu estou falando isso? Qual é o tema? É o quanto a gente ficou com uma doença, como você disse, mental, crônica. Hoje em dia tem tanta gente anestesiada que não consegue mais perceber que as brincadeiras que faz e ri são brincadeiras péssimas, na verdade. Péssimas. Que fazem a gente cada vez ficar mais anestesiado. Ainda tem pessoas que riem porque não querem perder amigos. Uhum. Essas ainda estão um pouco mais saudáveis, talvez. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem nem mais perceber que aquilo não é... E acham maior graça e já está atolado naquilo. Eu, por exemplo, eu faço parte de milhares de grupos aqui no WhatsApp. Imagina. De milhares de tipos de amigos diferentes. Grupo do condomínio inteiro, mais de 500 pessoas. Imagina você fazer parte de condomínio. Grupos de amigos pessoais, grupos de família, grupos de tudo. Quando você percebe que naquele grupo ali, numa rede social, tá acontecendo, qual é o posicionamento? Como eu devo agir com um amigo que está falando uma atrocidade? Eu fico quieto, eu me posiciono sério, como que é? Eu saio do grupo, eu falo, galera, se a temática do grupo é essa, eu não faço parte. O que você acha disso, mãe? Em princípio... Não, rapidinho. Não, você não ela é minha mãe, porque teve gente comentando aqui, quando você pediu um copo d'água, você não pediu por favor. Tipo, é que a intimidade aqui já não precisa mais. Mas você sabe que imediatamente quando eu pedi o copo d'água, eu falei, filho, pega aí um copo d'água. Não, mas pelo amor de Deus. Eu falei, faltou, por favor, vão pensar que eu trato meu filho assim. Não, ela... Olha, e pensaram. E trata, né? Pensaram que vai ser depois do intervalo, Daniel? Vamos pro intervalinho e aí a gente continua esse papo. Galera, olha só. Comentem aí nos comentários do Facebook, no chat. Mandem suas questões que a gente responde aqui ao vivo, tá? A gente vai pro intervalo e já volta. Ok. Fala, galera. Estamos de volta aqui. Espero que vocês tenham pensado sobre o assunto. E a questão, repetindo, é como se posicionar nos grupos de amigos pessoais, de pessoas queridas, pessoas que você ama, que você faz parte das redes sociais, mas você vê que aquilo ali, os assuntos debatidos, as coisas que estão acontecendo, as brincadeiras, as palhaçadas, não tem mais a ver com as coisas que você dá importância, não tem mais a ver, não só não dá importância, como às vezes é ruim, soa mal, não vale nem a pena você entrar naqueles assuntos que são assuntos que realmente não só não tem graça, como tem desgraça ali naquele assunto. Então, essa é a questão, mãe, levantada. Pois é bastante difícil, por um lado, e por outro é muito simples essa questão, porque Jesus disse para a gente não se enfiar num buraco. O buraco que a gente tem que cavar é aqui dentro para fazer o alicerce e para ele entrar. Uma vez ele entrando, ele disse que a gente é o sal da terra. Então não é para se esconder também. Não é? É para salgar. O que for para salgar. Então, isso é dado pela propriedade que o Espírito Santo empresta a cada ser que é seu. Porque nada é nosso. Propriedade não é nossa, sabedoria não é nossa, nada é nosso. É do Espírito e o Espírito nos dá. Então, esta sabedoria do Espírito é que nos dá a propriedade para responder com calma e salgar a terra. Agora, eu não preciso concordar, como Jesus não concordava, com os fariseus, com algumas pessoas. Eu tinha misericórdia, ele tinha misericórdia de quem era para ter misericórdia, e ele dava uma palavra para aquele que estava no buraco, paco. E ele, inclusive, fazia que o cara se enxergasse. Mas aí eu já acho que tem que ser no WhatsApp, no particular. Você não vai fazer um camarada se enxergar no público. Porque assim como você quer que os homens te façam, assim fazei vós a eles. Se você não gosta de ser envergonhado publicamente, não envergonhe publicamente. Tá certo? Então a base é essa, é salgar e ser próprio. Agora, pelo amor de Deus, não querer pedra pregando o evangelho, não querer ser xingado pregando o evangelho, aí, meu filho, aí você pede para subir, entendeu? A Sulamita falou assim, eu sairia do grupo, claro que diria que seriam por outros motivos para que não o magoe. Mas não dá para ficar em um grupo assim. Se é um grupo nefasto, incorrigível, e que você sabe que aquelas pessoas ali não estão nem aí,
Você sai porque, pelo amor da Santa Virgem, né? Mas às vezes é também um grupo de pessoas muito queridas, né? Como a gente teve aí recentemente o lance da política. Ficou insustentável. Ficou horrível, ficou uma coisa né? tenebrosa, Então, esse mundo tenebroso. Aí você é tentado por duas alternativas. Primeiro é debater e colocar lá e arrumar aquela brigada. E arrumar aquela brigalhada. Você é tentado a falar assim, quer saber? É um absurdo esse povo aí. Eu nem vou. Aí vem a indiferença. Que também não é legal. Então é o sal, né? Pois é. Porque é outra coisa que a gente é tentado e achar que é melhor que o outro, que é uma das coisas que o diabo também pesca a gente assim rapidinho, né? Então, eu fiz o seguinte, eu comecei a fazer oração, porque eu não queria sair desse grupo, porque eram pessoas muito queridas. Ao mesmo tempo, eu não concordava com nada. E aquele negócio estava moendo o meu coração, eu estava ficando contaminada também. Eu falei, porque, Paula, Jesus chega pra gente e fala, peraí, você está indo diferente por conta de quê mesmo? Com propriedade, com amor, com carinho. Aí ele fala assim, não é assim não. A gente não é melhor que ninguém, a gente... Não mesmo. Vamos só que eu estou fazendo a minha vida ir numa direção. Se eu me sinto, de alguma forma, em perigo com a minha própria alma, eu deixo o grupo e vou tratar de mim. Claro. Agora, se eu posso fazer frente, se a minha rocha, minha casa já está bem enraizada, Cada casa é um caso. E eu aguento levar pedrada e eu aguento não ser gostada. Gente, quando Jesus nos ama, a gente aguenta não ser gostada. Entendeu? Aí é que reside o miolo, o umbigo das aflições. É ser querido, ser amado. Quando você tem essa certeza maior, você pode botar a sua opinião verdadeira ali. Você não vai fugir de quem você mesmo é para agradar gregos e troianos. Da onde que a gente aprendeu isso com Jesus? Aonde? Vai lá, diz aquela raposa velha lá, que eu vou ficar aqui 3 dias. Vou fazer, vou acontecer e vou ficar aqui. Tempo suficiente para ele vir, me matar, me decapitar, fazer o que eu quiser. Mas diga essa palavra de autoridade lá para ele, que eu vou ficar aqui fazendo o que me interessa. O que eu sinto, assim... Outras vezes Jesus saiu no meio da multidão. Sumiu de quem queria tirar ele pelo penhasco. Então é propriedade do Espírito. A gente precisa estar atento ao Espírito em nós. É isso que eu ia falar, que eu acho que... E não me deixar minha própria disposição mental, que esse é o mote do Dribate. Que eu acho que às vezes as pessoas acham que as fronteiras online devem ser tratadas de forma diferente como a gente trata as fronteiras aqui. A sua postura aqui tem que ser a mesma postura lá. Porque não é uma máquina. Você não virou um software sozinho falando ali. Você é você, aqui ou lá. Então eu acho que a postura que você teria aqui com uma brincadeira, você teria lá, tem que ter lá. Eu teria na minha vida, eu teria dormindo. Então, eu acho que com relação à razoável. postura, eu acho que a minha opinião é essa, que você tem que continuar sendo você. Você não vai se adaptar a uma coisa que você não se adaptaria normalmente. Mas você tem, como você falou, ser sal e ir com amor, com leveza, com carinho, que é a postura que a gente tomaria aqui no dia a dia, né? Fora do online. E aí você pode estar em palafitas para fazer isso? Pois é. Agora, não pode estar em palafitas de lama para fazer isso. O que é louco... Primeira pedrada que você deu, hoje que você em dia, também. As pessoas acham que é essencial se posicionar nas redes sociais. Elas acham que se elas não se posicionarem nas redes sociais, elas não são. Então, já existem teses, inclusive teses já bem consagradas aí, falando que os Zeus de hoje são construídos, forjados, o eu mesmo. É forjado já em cima da necessidade da pessoa se expor. Então, imagina essa geração que está vindo aí. Esse cara aí... Que loucura, que maluquice. Eles não me chamaram para me entrevistar, para eu fazer parte dessa pesquisa aí, viu? É maluquice, mas na hora que eu estava embrenhada nesses estudos aí, foi apertando meu coração, mas, olha, a gente está distante dessa geração, mas Deus não está. O lance é esse, ele é capaz de pegar o que está vindo aí, né? Isso aí acalma o coração. Mas sobrará fé na terra?
Quais são os discípulos que vão ficar em pé numa hora como essa? Quais são os discípulos que vão resistir ao Instagram e ao Facebook? Chegou o nível da gente ter que perguntar isso. Todo mundo diz que é um cristão incrível, para não dizer terrível. Terrivelmente cristão. Todo mundo tem isso rapidamente na boca. Mas é? Agora, deixa eu te falar. Por isso que a gente tem que cavar, e até mesmo antes, na hora que acordar, em todo o tempo, principalmente na hora que você acordar, pedir o Senhor para te munir de tudo isso, sabedoria, o Espírito Santo entrar e ficar. Porque isso aqui é muito rápido, gente. O Espírito Santo entrar e a gente não sair. Porque ficar ele fica. Porque... O problema é a gente ficar também, né? De repente, uma mensagem é uma avalanche, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Claro que é. De repente, você está num negócio que você nem queria entrar, né? Tá falando. Eu não sou uma pessoa que na mesma hora responde. Porque eu sei que não vai dar certo. Principalmente quando é coisa muito séria. Não vai dar certo. Porque o jeito que você escreve, às vezes você está numa correria, às vezes você está dentro do carro entrando, você está dando. A pessoa escreve, mas o outro vê com uma outra energia. Se fosse pessoalmente, ele estaria sentindo a sua energia. Até você explicar que não era gato aquilo. Não é sapato, Caraca, eu já fiz muito isso, dá muito trabalho. Então, eu respondo. Não nego, respondo quando puder, entendeu? Eu acho que cabe a nós, a mim e a você, e a vocês que estão nos ouvindo, a gente fazer a paz. Fazer a paz aí. Começar cavando, né? Pra gente não levar um susto de dar uma resposta para um ser humano do outro lado, que a gente vai até se desconhecer. Né? Pra gente não levar um susto com a gente mesmo, é bom cavar bastante. Porque tem gente que não leva desaforo para casa, tem aqueles clichês. Não leva desaforo, eu falo a verdade. Aquele sincericismo que esqueceram que a verdade é falada em favor da paz, né? Então? A gente tem mais quantos minutos aí pra frente? I don't know. Temos a eternidade, se a gente crê nisso. Beleza, então dá tempo de eu ler isso aqui. Tem 3 ou 4 coisas. Vou primeiro falar... tem gente que ouve muito e não se posiciona para nada também, diz o Luiz Cláudio. É verdade. A Elisângela fala, seria uma autoaceitação essa coisa de postar toda hora sobre o que come, comida e sobremesa? Não, mas é uma insegurança, como disse ela. Lê aí o tópico da insegurança. São pessoas... Cadê o negócio? Tem uma baixa autoestima e uma necessidade grande de estar se expondo. De estar se autopromovendo. Né? Claro. Amor, tá querendo amor. Eu vou dar uma corrida aqui nesses comentários, porque depois eu quero ler 2 questões mais sérias. Por favor, meu filho. O Carlos Augusto... Perdeu a piada. O Carlos Augusto falou assim, quero pedir a vocês ajuda em oração. Amém. Estou desempregado há 8 meses, tenho 50 anos, sou do Rio de Janeiro, estou triste e desanimado por tentar bater nas portas e nada. Sei que a realidade do país é difícil, mas sei que ainda posso ser produtivo e ativo. No mais, obrigado por tudo e que Jesus abençoe todos vocês. Que o Senhor Jesus te abençoe. Como é que é o nome dele? Carlos Augusto. Vamos orar por ele, Ana? Vamos. Você ora, eu oro. Com o meu nome, Carlos? Carlos. Senhor Jesus, nós oramos pelo Carlos, Senhor. Nós 3 aqui, porque nós sabemos, e o Carlos lá, que sabemos que Tu estás no meio de nós, Senhor. Nós te pedimos socorro para ele, nós te pedimos socorro para ele, socorro para o Carlos, Senhor. Por favor, Senhor Jesus, dá-lhe meios de se sustentar com dignidade. Dá-lhe um trabalho para que ele não se sinta ocioso, mas que ele realmente possa beneficiar a outros com seu serviço, com seu trabalho. Que em nome de Jesus ele possa ser abençoado. Mas principalmente eu te peço a paz que... Olha, excede a todo entendimento a Tua paz, Senhor, quando a gente sabe que Tu estás conosco e que Tu és um Deus como não há, que trabalha para aqueles que em Ti esperam. Jesus, salva ele desse desemprego. É o que eu te peço em Teu nome. Amém. 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 A Adriana falou assim, boa tarde, meninas. Ô, Xará, boa tarde. Fiz uma publicação outro dia sobre a romantização da maternidade. E fui linchada por cristãos pela justificativa de filhos, herança do Senhor. Pois é, o fato é que tinha amigas que estavam se sentindo as piores mães do mundo.
por não darem conta da rotina que uma mãe passa. Aí vem umas e falam, não, minha época dava conta de tudo. Vem as cretinas e falam, isso é falta de fé, você tem que ter tempo para ir à casa de Deus. O fato é que uma amiga com depressão pós-parto quase se matou por pressão. Verdade. E quando viu meu post ficou aliviada. Como Claro. trazer as cretianas à realidade dos humanos? Cretianos usando as redes para angustiar mais pessoas. Amém pelo seu depoimento. Amém. Amém. Graças a Deus. Poxa vida. Quer Quem comentar? ela mesmo? Não, eu quero que a... Adriana. Ô, Adriana, Por favor. eu quero que minha filha entre em contato com você. Porque o que ela mais viu foi gente falando isso. Ou você não dá conta de nada, ou o seguinte, cara, maternidade não vale a pena. Né? Ou aquelas outras pessoas falando que tudo é uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha, e não é. Então eu te agradeço muito por você estar sendo Gente, luz tudo que é muito e sal. maravilhoso tem um Luz preço a e ser sal. pago. Ninguém Aí. fala do preço a ser pago. São noites sem dormir, é o peito rachando, é o corpo deformado, são as dores do parto, ou então é a dor dos pontos da cesárea, e a criança chora, e você se sente inadequada, e vai ter dias que você vai falar assim, Jesus, para que eu fui catar essa responsabilidade para cima de mim? Isso tudo faz de você ser Dá uma pra boa devolver? mãe, porque isso tudo mostra que você tem consciência e que você gostaria de ser melhor, mas não está se sentindo bem. Não se sentir bem faz parte do mundo. O mundo, a vida, é sofrimento. Se você encara isso, fica tudo mais fácil. Nem sempre amor, gente, não é ficar, ai que delicinha, ai que bebê chorão maravilhoso, que não, você ama o teu filho. Ele chora, você não vai deixar de dar banho porque ele chorou. Ele chora, você não vai deixar de dar comida. Você não vai deixar... E você o ama, você só não está se sentindo bem. Não tem que se sentir as mil maravilhas porque é mãe. Ah, eu sou mãe, meu peito está todo rachado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Como é que ela chamou as pessoas aí que ficam enchendo o saco? Cretianos. É isso mesmo. Delete. É isso mesmo. Posso passar? Pode passar. A Rosângela falou assim, oi queridos, quando me vejo nessa situação, principalmente em grupo, eu não falo nada. Mas se me questionarem diretamente, falo o que penso sem julgar ninguém. Sempre procuro mostrar que tenho um outro lado e que este lado pode ser bom. Porque as pessoas tendem a pensarem sempre o mal. Não sairia do grupo para não ficar sem amigos. E até não teria a oportunidade de mostrar que existe um lado bom nas coisas. Se ela saísse, ela não teria a oportunidade de mostrar que tem um Amigo lado é uma bom. coisa, amigo não é conhecido. Né? Porque até por conhecido a gente tem... Oi, a gente tem... Se o conhecido acontece alguma coisa, não, é meu conhecido, você vai lá... Amigo é um outro departamento. Amigo é aquele que você pode abrir a alma. Amigo é aquele que você confia, que depois de uma... Ah, mas também você, né? Você é fogo. Você fala tudo que você... Aí ele joga aquela sua confissão contra você mesmo em determinado... Isso não é amigo. Então, se você for avaliar mesmo, você tem isso de amigos que você pode contar. Amigo custa caro, né? Amigo custa caro. Amigo é aquele que se alegra com a sua alegria, né? Só aquele urubu que fala, ah, coitadinha, você tá triste, eu tô te ligando só para te dar um apoio. Apoio nada. Ele quer participar da tua tristeza. Então, amigo é o que se alegra com você, que não põe casca de banana, é o que não disputa com você, entendeu? Isso é amigo. Então, se você tiver que perder aquilo que não é amigo, perca livre, perca livre. Não é perder, você não está perdendo amigo. Você pode ter menos conhecidos. Amigo é outro departamento. Amigo não cobiça, entendeu? Marido da próxima, isso você vê. Não é um absurdo como você vê isso? Deixa eu dar uma Homens avançada aqui. cobiçando as mulheres dos amigos e amigas cobiçando os maridos das amigas, só porque não é a realidade dela, porque se fosse mandava correr. A gente tem 1 minuto. Vambora. Eu vou ler um comentário e vou mais um pedido de oração. A Denise Borges falou, eu tive uma experiência de quase morte. E depois disso obtive o conhecimento da simplicidade de Deus. Ah, graças a Deus. Bênção de Deus. Coisa boa. Sabe por quê? Porque agora é vida plena, entendeu?
Se você deixa todas essas reentrâncias para trás, você só tem a plenitude, mais compreensão, mais tudo. Vai sendo acrescentado à sua pessoa. Acredite, vai sendo acrescentado à sua pessoa o conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O pedido de oração é da Janice Joy. Peço oração por dores que estou sentindo, por cura milagrosa, seja por medicina ou não. E ela não especifica. Não. Como é o nome dela? Janice Joy. Janice. Janice Joy. Janice. 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 Janice, com Z no final, né? Ô, Se fosse em Janice, alemão seria Janitz. você tá abafando aqui, Janice. O problema é que o Senhor conhece as suas dores. O Senhor sabe das suas dores. E eu te peço, Senhor, que tu as tire com as tuas mãos, que tu alivies a tua filha, Senhor. Em teu nome, Jesus, dá a ela o caminho. Dá a ela a verdade do que ela sente. E dá a ela a vida contra todas essas coisas. Em nome de Jesus, cura a tua filhinha, que depende de ti, Senhor. Amém. 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 É, Qual é o seu graças a Deus? Meu graças a Deus é por uma palavrinha que eu li no Instagram do Caio, que não é do Instagram do Caio, é uma palavra que todos conhecem, deixa eu ler aqui para vocês. Mas foi através do Instagram do Caio que eu vi. E foi bem legal ler. A gente tem que acelerar. Tá O acelerado. tempo acabou, mas vamos lá. Foi essa aqui, ó. É porque ele posta tanta coisa. E el tempo está findando. Vamos. Calma. Adelante. Calma. Ui, eu aprendi essa palavra Aqui. na pior da minha vida. Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, Amém, igreja. a mim o fizestes. Eu acho que essa palavra tem a ver não só com tudo que você falou aqui hoje, Tá aqui. que Tá é na a apostila. ceia, é isso, é o tempo inteiro você saber que o que você está fazendo aos seus pequeninos, aos pequeninos dele, está fazendo a ele. Então eu acho que ceiar é você ter esse entendimento a cada milésimo de segundo. Isso é ceia. E essa palavra foi muito gostosa, como Ai, ficou aqui na minha alma já há algum tempo, está aqui assim, ó, rodando. que É muito gostoso. gostoso isso, é muito legal. né? Isso Uma é delícia. vida, isso traz vida. É A gente nova não conversão sabe- toda hora, né? Com É muito certeza. legal, é isso que é maneiro. E o seu Então, meu filho- graças a Deus é por essa capacidade que Deus dá pra gente, que é uma graça, de olhar de novo pra vida, e olhar de novo pra vida, e olhar de novo pra vida. Então, se você tá cansado, relaxa, porque você consegue continuar. Amém. Você vai conseguir. E do Você chão não vai, passa, como eu sempre Foi como digo. ela falou. Você tá cansado, você vai ter a sua bonança, você vai ter o seu acolhimento, você vai ter o seu descanso. Fica em paz, mas fica em Em nome Jesus. de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o que eu ia falar, hein? Não Eu sei. ia falar alguma coisa antes, mas tudo bem. Não é isso. sabe. Meu graças a Deus é esse. Eu só queria complementar o seguinte. Pessoal, vamos fazer disso aqui uma comunidade participativa, que toda semana tá junto aqui, falando, debatendo, crescendo, chamando amigos. Postar no Instagram também durante a conhecidos, semana. Né? anunciando nos seus grupos de WhatsApp, como a gente falou aqui. Você não quer levar uma coisa legal? Então leva o debate para o grupo de WhatsApp da sua família, dos seus amigos. Que o Instagram tá aí, aparecendo para vocês, programa Dribate. Você pode falar com a gente pela caifab.net, lá tem o chat, e pelos comentários do Facebook do Caio Fábio da Araújo Filho. Então você já sabe, não sei por que plataforma você está assistindo, mas já sabe que por todas essas você tem acesso a gente e chama mais gente. E da próxima vez participa mais, fala mais, pergunta mais. Infelizmente não deu para ler tudo, não deu para falar com todo mundo, mas a gente conseguiu fazer o que a gente pôde em 1h30 que passou voando. Pois é, passou voando mesmo. Qual é o seu graças a Deus? O meu, graças a Deus, é porque Jesus está sempre online. Tá Falei, sempre não. online! Está sempre do outro lado e está nos aceitando do jeito que a gente é. Ele é o... E nos convida para aprender dele e dar descanso para nossas almas. É esse meu, graças a Deus. Eu posso só falar uma coisa aqui para o Carlos antes da gente terminar? Sim, Carlos Augusto, Carlos Augusto. esse aqui é para você. Ó. O próprio Senhor irá à sua frente. Não precisa ficar com medo. Ele vai direcionar seu caminho, no seu desemprego. E Ele estará com você e Ele nunca o deixará, nunca te abandonará. Não tenha medo, não desanime, Amém. porque você está nas mãos dele.
Nós dizemos amém, Carlos, para essa palavra sobre você. O meu, graças a Deus, é que semana passada a minha mãe faleceu. E eu dou graças a Deus por isso, porque a família toda estava orando, ela já tinha 87 anos, estava com todo o aparelho urinário comprometido por um câncer e sofrendo muito. Nas últimas horas, a última noite, ela gritou muito. E aí ela precisou entrar na morfina e a gente precisou entrar em oração, porque eu creio de todo o meu coração na vida eterna. Na vida eterna. E não é para ter um encontrinho depois com ela, não. É para que ela tenha um encontro com ele. E a gente teve a certeza absoluta de que quando o Senhor o levou, ele estava honrando a morte do seu santo, da sua santa ali. E ele estava escutando a nossa oração, porque a gente orou muito para terminar o sofrimento. Porque esses passaportes para a vida eterna é que são dificultosos, mas depois é a vida eterna. E eu tenho certeza, meu graças a Deus, com o coração mais livre e mais alegre do mundo, o Senhor acolheu a nossa oração. E agora ela está abraçadinha lá com ele. Qual é o seu fim da picada? Não, decidi não falar hoje, fim da picada, porque meu graças a Deus é muito... Sabe quando você está muito cheio de coisa gostosa dentro, assim? Sei, você não quer nem dar o fim da picada. Não quero nem tocar nesse assunto. Mas nada vai me tirar esse graças a Deus da vida eterna da minha mãe. Por isso eu vou dar o meu fim da picada. O meu fim da picada, entendeu? Tá quase que igual o do Lula. Porque eu não pude pegar o avião para ir ver o sepultamento da minha mãe. Porque no DF, nós estamos no DF, né? D, depois o F. É a capital. Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Ah, que nome mais feio. Não vou continuar essa paradinha. Esse nome só guarda cheque, porque tá tudo bem. O aeroporto internacional da capital federal do Brasil não está online. Não tem, você não tem. Para meia-noite, moço, qualquer hora. Eu e o Caio nos mandamos para o aeroporto, correndo, falando, não, há de ter uma ponte aérea, há de ter um voo, há de ter, não tem. E não era para Brumadinho. Não era para o interior, não era para nenhuma outra cidade pequena, era para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aqui é a capital. Então, a gente precisa consertar isso aí, ok? Porque não dá, né? Então, meu fim da picada é esse, que a gente perde até o enterro da própria mãe, mas fiquei online. Fiquei online. Graças a Deus. E o Caio fez oração e foi tudo na maior paz, entendeu? Então é isso aí. E você tem o fim da picada? Eu tenho. Qual que é? Tá com o Gabriel. Rapidinho, Gabriel. Põe aí. É só a imagem mesmo, eu não vou comentar nada não. É o que isso aí? Criança brincando com arma de fogo. Hein? Sendo manuseado por uma menina. A polícia teve acesso ao vídeo e abriu investigação. Os agentes foram até o local hoje à tarde, mas já não havia mais ninguém. Segundo vizinhos, a responsável fugiu com a criança para Novo Hamburgo. Ela deve ser enquadrada nos artigos 12 do Estatuto do Desarmamento e no artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a entrega de arma, munição e explosivo a menores de idade. A atitude irresponsável é considerada crime, com pena de 3 a 6 anos de prisão. O que temos a dizer? O que temos a dizer depois dessa imagem? Esses são os nossos pequeninos. Nós estamos precisando de paz. Nós estamos precisando de paz. Precisa falar alguma coisa? Precisa a gente agora dizer, né? Melhor falar por Libras, ó. Então hoje, por causa disso, Libras para todos, vão na paz do Senhor e que Deus nos dê sabedoria, que Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada, Daniel. Desculpa pelo não, por favor. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela tua palavra, foi muito própria. E que o Senhor nos dê propriedade, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima quinta-feira. Convido todo mundo para estar com a gente. Vamos fazer dessa reunião simplesinha aqui o nosso porto seguro para ouvir as palavras do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Paulo,